Estamos nessa escola bíblica, voltando nossa atenção para as eras da igreja. E eu tenho feito isso muitas vezes já fiz isso, mas eu penso que é sempre importante relembrar a razão de estarmos aqui. Porque somos dessa mensagem, porque cremos no que Deus tem feito nesses dias através de um profeta. Amém. É necessário, é como um corredor que venceu uma grande maratona. Ele é o vitorioso. Então, no outro dia, o que ele faz? Ele vai ver seus amigos e comemora com eles a vitória da maratona. Então ele se congratula com eles, os seus amigos, e festejam. Isso é o primeiro dia. Depois, seus parentes, seus familiares também ali, ele vai visitar alguns deles e tem aquele banquete, aquela festa. O corredor está comemorando a sua vitória. E assim seguem-se os dias. Ele festejando, alegrando-se, comendo, festejando, alegrando-se, comendo. O que acontece? O grande corredor que venceu a grande maratona perde a sua forma. Ele não ganha mais maratona nenhuma. O que ele devia fazer depois de um dia de descanso era começar a correr de novo para manter a forma. E eu falo disso com experiência. Se você deseja ser um corredor, você deve correr quase que todos os dias, no mínimo 3 dias por semana. Se você não corre, simplesmente você continua com fôlego, mas o seu corpo tem que deslocar mais massa, porque você está mais gordinho e você não consegue correr como deveria. Nós somos esse corredor que Deus nos deu a vitória. Se nós pararmos para nos alegrar da vitória e não continuarmos correndo, nós não venceremos a corrida. E é o que temia, e é o que eu temo que tenha acontecido. Nós estamos descansados na eleição, nós estamos descansados. E não devemos fazer isto. E nas eras da igreja, o nosso Senhor trata desse quesito. Ele diz: você deve continuar correndo o corredor. Você deve voltar ao primeiro amor. Você fez coisas ótimas. Você aborrece as obras de uns que se dizem apóstolos e não são. E eu também aborreço essa obra nicolaíta. Aborreço também eu. Mas você precisa voltar a praticar, a correr. Amém. Amém? Vamos ler o texto. Vamos ficar de pé. Vamos ler o texto. No livro de Apocalipse, capítulo 2, e os irmãos já sabem, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse tratam das 7 eras da igreja. O capítulo 1 é a introdução. O capítulo 2 e 3 são as cartas às 7 eras da igreja. Falam desse período desde a era apostólica até os nossos dias, que terminam com a vinda de Jesus Cristo e o início da grande tribulação. Amém? Então, saiba, 2 e 3 de Apocalipse é o nosso jornal, é a nossa história, o que aconteceu desde Paulo até nós hoje, e acontecerá até antes da vinda de Cristo nos levar para o arrebatamento.
Assim diz sua palavra. Todos acharam? Amém? Acharam? Amém. Todos? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Podem sentar. O que temos aqui, irmãos? O início da igreja cristã. Ela começou poderosa. O animal que figura o começo da igreja é um leão. E sobre esta figura deste animal, a igreja caminhou durante 3 eras: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Eles trabalhavam duro, o evangelho era poderoso, em especial na primeira era, a era de Éfeso. A palavra Éfeso quer dizer almejada e desejada, almejada, e também relaxada. É tanto para nós o nosso objetivo de vida correta, mas também é uma crítica, porque esta era de tão correta relaxou-se. Esta era um corredor que, após tendo vencido uma corrida, nunca mais correu de novo, esqueceu de como treinava, e ela é chamada a voltar ao princípio. E aqui nós temos 2 situações. Primeiro, se você é um cristão realmente, e em algum momento praticou o evangelho perfeitamente e relaxou, neste caso você é convidado a voltar às suas primeiras obras. Mas o segundo caso talvez seja o seu caso. Você nunca teve primeiras obras corretas, então você precisa praticar as obras corretas, temer a Deus e guardar seus mandamentos hoje. Amém. Porque você não pode voltar para o lugar de onde você não veio. Talvez houve um tempo na sua vida que você orava mais, que você lia mais, que você passava mais tempo com Jesus Cristo. Talvez houve um tempo que você era assim, e era tudo bem na sua vida. Então, nesta manhã, você é convidado a voltar ao seu primeiro amor. Mas, se você não conhece o que é isso, você é convidado a voltar não ao primeiro amor, mas ao amor a Jesus Cristo. Porque você nunca o amou, nunca conviveu com Ele como deveria conviver. É como um casal que vivia bem no passado, então eles querem voltar ao primeiro amor. Isso é ótimo, eles vão voltar a ter aquela convivência que tinham anos atrás. Mas se o casal nunca se
teve uma boa convivência, como voltariam a um relacionamento passado? Isso não seria nenhuma coisa boa? Eles têm que mudar o relacionamento hoje. Nós somos convidados a estar na presença de Deus. E eu fico pensando, e falo isto porque vivo isto, porque só posso dar aquilo que tenho recebido. Como é fácil você se distrair. Como é fácil você se distrair e sair da presença de Deus. Eu ouvi uma frase esta semana, e você deve estar sempre atento, porque Deus, o profeta, nos disse: nós tivemos nessa geração um profeta. Amém. Quando você sabe disso, você tem um trunfo que as denominações não têm. Aleluia. Eles podem ser até melhor que você, mas você tem o seu trabalho simplificado, porque você ouve o que um profeta disse. É como a ciência. Eu ouvi o Albert Einstein dizer: para que serve a ciência? Disse: para tornar a vida do ser humano mais fácil. Eu cheguei rapidamente aqui, porque vim de carro. Talvez eu erre isto, mas, salvo engano, foram 8 semanas que Abraham Lincoln levou, deslocando-se desde o lugar onde ele estava, não sei se era no Kentucky, lá onde era. Ele andou a cavalo 8 semanas para chegar em Washington, algo assim, para ser confirmado o presidente dos Estados Unidos. Hoje você faz isso em poucas horas de avião. Então a tecnologia nos faz muito bem. E era coisa de, não vou errar aqui a distância, ou era 4 semanas no mês, algo assim. Mas ele levou muitos dias para se deslocar. Não sei se eram 300 quilômetros, mas daí não daria, né? Não seria tanto tempo assim. Mas semanas para fazer uma viagem que você faz hoje em 2 horas. A tecnologia te ajuda a isto, a facilitar o seu trabalho. Você tem que serrar uma madeira, você pegaria um serrote, levaria talvez 20 minutos para serrar uma grande tora, mas você pega uma serra a gasolina e você corta aquilo em alguns minutos apenas. Poucos minutos você corta aquilo. O conhecimento facilita. Não quer dizer que o velho serrote não tenha seu lugar, mas quando o serviço é urgente, você não pode tomar ferramentas mais demoradas, você não pode cortar por um hobby, porque você gosta mesmo do serrote. Você precisa entregar o serviço, precisa de uma ferramenta pronta, boa, rápida. E este momento que vivemos, nós temos grandes homens intelectuais, pessoas que têm habilidade com ferramentas, com letras, com ferramentas manuais, mas o tempo é urgente, precisamos de um corte rápido e preciso hoje, e para isso precisamos de um profeta. Amém. Que coincidentemente tinha um pai que era lenhador, saia com seu machado e cortava grandes toras. E você sabe, eu tentei uma vez cortar um pé de abacate, e eu tomei um machado emprestado. Machado é um instrumento muito perigoso. Você bate na madeira e se você não bate direitinho ali, aquilo bate e volta para você. E se bater em sua testa, você pode morrer. E se tiver alguém perto de você, pode ser também alvejado. Inclusive a Bíblia explica que se um homem for cortar lenha com seu irmão e o machado soltar e matar ele, ele tem como se defender indo para a cidade de refúgio, também porque não tinha raiva dele. Mas se aquele irmão tinha raiva do outro e seu machado escapuliu sem querer e matou aquele que ele tinha raiva, ele era condenado como assassino. É a palavra.
O machado é um instrumento muito perigoso. E quando você o usa, você fica forte. Suas mãos endurecem. Eu lembro, eu estava aqui quebrando a escada que tinha aqui, você lembra? A minha mão parecia de ferro depois, porque eu pegava a marreta, batia no concreto, o concreto batia na marreta e a marreta batia em minha mão, no cabo. Minha mão ficou dura, pegava assim, quase que podia quebrar um copo se segurasse, porque a mão fica dura. É só você cumprimentar o irmão que é pedreiro, ver como a mão dele é firme. É porque usa muito a mão. O machado, então, muita força. O profeta disse que seu pai era um baixinho, mas ele colocava uma tora de 400 quilos em cima de uma caminhonete. Ora, você não pode dizer que esse homem não seja útil para alguma coisa, certamente. Sabe quem é? Um bom denominacional. Sabe bem como cortar, sabe bem como trabalhar. Só que são muitas horas para cortar um tronco desse. Hoje em dia você tem a motosserra e coloca no pé da árvore. Então a tora é cortada. Toras com mais de 1 metro de diâmetro são cortadas rapidamente. Pegue um machado e tente cortar aquilo. Muito esforço de verdade. O que acontece? Tem que haver, é importante, é interessante, é honrável você conhecer um homem que com um machado corta um tronco grossíssimo, com um grande diâmetro. Ora, é bom, mas se você precisar tirar uma árvore que está no meio da pista agora, como caiu lá em Lauro de Freitas, você não vai chamar um homem que tem um machado, vai chamar um homem que tem uma motosserra para rapidamente desobstruir o caminho. Amém. Deus tem enviado este homem para nós, Aleluia. um profeta, para desobstruir o caminho para que passemos. Nós temos grandes homens que podiam chegar, olha, eu tenho um machado afiado em casa da minha denominação, eu posso cortar esse galho aqui, este aqui, dar um talho aqui, aí eu consigo tombar o tronco para o lado. Muito bem, você é inteligente, mas nós não temos tempo, ele tem que ser tirado agora. E em nosso caso, nós temos ainda outra coisa, não a motosserra, mas o assim diz o Senhor: tronco, mova-se daí e vá para lá, tronco. O tronco sem motosserra, Amém. Sem machado, sai do caminho. Aleluia. É a mensagem que cremos. E eu preciso lembrar isto a você esta manhã. Aleluia. São importantes. Conhecimento facilita a nossa vida. Nós temos, no caso desta mensagem, a ferramenta que nos torna diferentes. E por isso devemos sempre olhar para ela e considerá-la. O profeta, o irmão Branda, ele não era um denominacional, e ele tinha muitos amigos que eram denominacionais. Quem celebrou o sepultamento do nosso profeta foi um irmão denominacional, T.L. Osborne, que é o pai na fé do R.R. Soares, né? Até a maneira de falar o nome dele foi imitada, né? 2 letras com ponto, Roberts, Osborne e R.R. Soares. Deve ter visto o nome do guru dele, bonitinho, e imitou até o nome. Um homem correto, T.L. Osborne, disse: a segunda vez que eu vi Jesus Cristo foi um pequeno homem. E disse William Branham, ele disse: eu vi Jesus em William Branham. Isso está na internet. Porque o profeta tinha Deus dentro dele e não era um denominacional. Amém. Agora eu pergunto: nós somos denominacionais? Qual o tipo de associação que nós temos com alguém que é denominacional? Algumas vezes quase que nenhuma associação. O profeta não era assim. Vocês podem ler o livro A Geração. A vizinha do profeta, enfermeira,
por vezes ia levar pessoas ao ponto de ônibus, porque alguém ficava a noite toda, até tarde da noite, na calçada, esperando o irmão Brana voltar, para poder o irmão Brana orar por ele. Então, quando o ônibus era muito tarde, essa vizinha pegava essas pessoas e levava no ponto para tomarem sua condução. O que era isso? Era uma vizinha. A vizinha conhecia o William Brana. Essa vizinha era metodista. E se você pegar a foto ali, você a verá de calça comprida, cabelos cortados e brincos. E ela disse que foi muito engraçado, que um dia ela era enfermeira, e o profeta, ela ficou no banheiro com o irmão Brana quase meia hora, e ele com a cabeça embaixo do chuveiro, e ela tentando tirar a peruca que estava colada na cabeça de William Brana. Está ali naquele livro. Essa senhora nunca se tornou uma de nós, ou um de nós, e está ali no livro de oração. Nós somos um tipo de igreja, ou nós temos um tipo de costume às vezes, que não é, que o nosso profeta não tinha. É isto. Ele era amigo de todos. Amém. Disseram uma vez: nós vamos fazer um círculo e vamos deixar o William Brana do lado de fora. Esse círculo era para pregar a mensagem? Não, era para pregar a Bíblia como eles quisessem, não era? O profeta disse: pois bem, eu vou fazer um círculo maior e vou colocar o círculo de vocês dentro do meu círculo. Amém. Quer dizer, vocês podem me considerar um falso profeta, vocês podem me considerar um falso irmão, mas eu vou incluir vocês na minha irmandade. Era assim que o profeta vivia. O que nós encontramos muitas vezes é diferente. E eu falo isso por mim, e provavelmente se está em mim, está em você. A minha atitude geralmente era me afastar deles. Não me aproximar. Me aproximar de quem quer ouvir a palavra, é claro. Mas de um denominacional, eu tenho pouquíssimas amizades. Uma mão só, sobra dedo. Pouquíssimas amizades com pastores que não sejam desta mensagem. Zero, quase que zero. Os irmãos devem lembrar, eu tenho um amigo e que esteve até conosco em um dos eventos. Vocês lembram? Um irmão alto, moreno. Ele é meu amigo. E sempre me liga, eu ligo para ele, respeito ele, ele me respeita. Ele não é um de nós, mas é meu amigo. Como T.L. Osborne não era da igreja de William Brana, mas era amigo dele. E só. Outro que são parentes denominacionais, a quem eu tenho muito carinho, mas não tenho. Até que ponto estou certo? Eu sei que nós precisamos, nesse momento específico, olhar para a doutrina, para corrigirmos alguma coisa, porque nós nos encontramos como aqueles que venceram a corrida e pararam para descansar. Não, vamos começar de novo o treino para o próximo campeonato que vai haver, para nós vencermos mais uma vez. Amém? Amém. Então, o profeta nos foi dado como uma ferramenta. Então, esta ferramenta é precisa. Sabiam os irmãos que no serviço de pedreiros aqui, essa parede, ela consegue ter um errinho de 1 centímetro, meio centímetro, você não nota. E bem, tem mais do que meio centímetro de erro aqui nessas paredes, passa despercebido a um desatento, mas há erros mínimos que um serviço de pedreiro consegue absorver. Então não aparece na visão. Então não, isso aqui é bobagem, meio centímetro aqui para ali não faz tanta diferença. Num serviço de marcenaria, você suporta apenas uns milímetros, a mais, a menos,
não faz diferença no seu projeto. Mas se você usar o mesmo critério de folga, de erro que você usa como para a construção civil, para a marcenaria, você seria um mau profissional, porque o erro seria muito grande. Então, você vai para os serviços de mecânica. Então, aí alguém diz, o motor tem que fazer um passe. O passe não são de centésimos, pequeno, pega 1 milímetro de vida ali, ele por não sei quantas partes, já é coisa muito pequena. E se você tomar a folga, o limite de erro que você usaria para ser um marceneiro, nas suas medidas, para usar no motor de um carro, o seu carro funcionaria mal, porque se requer mais precisão no carro do que na marcenaria, do que na construção civil. Pois bem, para essa mensagem nós precisamos de uma precisão muito alta, e para isso Deus nos deu uma ferramenta. Como é que eu posso ser preciso se eu não tenho ferramenta? Como é que eu vou saber o que é 1 milímetro, 1 centímetro, se eu não tenho uma régua? Eu preciso da régua para medir. E nós estávamos sem a régua. Uns usavam a régua luterana, era uma boa régua, mas não estamos depois da era das trevas, não estamos em 1500. Outros querem a régua de Wesley, no tempo das missões, do evangelismo, das portas abertas. Ótimo, foi uma boa régua, foi uma boa medida, mas não estamos no tempo das portas abertas. Pelo contrário, estamos no tempo das portas fechadas. Elas estão para se fechar num desses dias. O ambiente missionário não está aumentando, está reduzindo. Estamos no tempo de sacudir os pés da casa que não nos recebeu bem e ir para outra casa. Sairmos de uma cidade e irmos para outra. Mas alguns pegam a régua de medir, de Paulo, de Wesley, para medir hoje. Não dará certo. Nós precisamos de uma régua atual para o nosso serviço. Amém? Amém. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Eu só posso falar do que eu entendo. Do que eu não entendo não posso falar não. Nós estamos em outra fase. Nós estamos precisando acessar outros ambientes. Eu estava vendo, talvez você não goste de caminhonete, talvez você ache bom um carro baixinho, eu não sei, né? Gosto pessoal. Eu acho bonito caminhonete, eu gosto. Se Deus me ajudar, eu vou ter uma caminhonete. Amém. Caminhonetezinha eu vou ter, sim. Faz barulho, tem a roda grande, gasta dinheiro, mas eu gosto daquele negócio. Houve uma chuva em Lauro de Freitas agora, vocês sabem, não é? Você pode não gostar de caminhonete à vontade, mas no tempo que a água subiu para o meio da canela, você ia querer estar no caminhonete. Está entendendo? Eu não gosto de cheiro de diesel, não gosta? Mas se você estivesse aqui no meio daquele dilúvio, você ia querer ter um carro a diesel que joga a fumaça preta por cima e que a água não entra pelo escapamento, sabe? Eu estava vendo esse povo, eu estava vendo o alagamento ali, aí esse povo que faz off-road, né? Que tem pratica esse esporte de andar na lama com a caminhonete, se juntaram para resgatar pessoas que estavam em suas casas sem poder sair porque a água estava acima dos joelhos em Lauro de Freitas. Não adianta você ter, não, que carro você tem? Eu tenho um BMW, eu tenho uma McLaren, eu tenho uma Ferrari. Bom, nessa chuva não vai adiantar, não é um instrumento adequado. Eu tenho uma moto aqui, vai falar que sua moto não serve nem para vocês, vai ter que empurrar ela daqui para lá. É verdade. Vocês estão me entendendo? Para cada momento precisamos de uma ferramenta adequada. Para cada tipo de terreno, um carro. Para a água você tem que usar um carro que não morra na água, um off-road desse, uma caminhonete dessa, bem alta. Mas no dia a dia você sabe, coisa estranha, barulhenta, grandona. Quem quer um carro desse para andar dia a dia? Mas quando tem um buraco ali na frente e água, você sabe, ele pode ser feio, grande, mas tem uma coisa, ele vai chegar no destino. Aquele bonitinho. E tem uma coisa,
Os pequenos são mais confortáveis do que as caminhonetes, certamente. Ela é meio dura. E é isso o nosso caso. Nós temos uma mensagem meio dura, mas o objetivo dela é que nós concluamos esta viagem. Amém. É por isso que ela é desse jeito, porque ela vai garantir que você chegue ao destino, a Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos lembrar dessas coisas, lembrar da dureza da mensagem. E por que somos assim? Porque somos duros? É porque estamos fazendo uma viagem e queremos terminar. Amém. No livro de Gálatas, perdão, é o final, na verdade é Coríntios, né? O final de Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 11, nós temos alguns versículos que eu gostaria de ler também. Capítulo 11. Nós sabemos que o mensageiro para a era de Éfeso é Paulo. Nós vemos que o Senhor Jesus aqui, em Apocalipse, está dizendo que você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, né? Agora observe, porque isso foi o que Deus viu daquela era, e o anjo daquela era é Paulo. Agora vamos ver Paulo mexendo com esses falsos aqui. Oxalá me suportasseis, oxalá quer dizer Deus queira, me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Está vendo? Outro Evangelho, outro Espírito. Devemos permanecer com aquele primeiro, aquele lá do primeiro amor. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Com a verdade de Cristo, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que eu faço farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém. Amém. Paulo está aqui combatendo aquilo que o Senhor Jesus disse que eles haviam combatido mesmo ali em Apocalipse. Aleluia. Haviam falsos apóstolos, e no contexto você vai encontrar que eles se diziam: eu sou filho de Abraão, eu sou hebreu,
Aí Paulo diz: se eles são hebreus, eu também sou. Se eles sofreram, eu digo como que fora de mim. Mais ainda, porque 5 vezes fui açoitado, com 40 açoites menos 1. Paulo foi açoitado 5 vezes. Vocês sabem, e o açoite eram 40 açoites, só que eles diminuíam 1, porque diziam que era demais, né? Eles diminuíam um açoite, em vez de 40, davam 39 açoites. Isto, Paulo sofreu essa sessão de açoites 5 vezes. Ele teve naufrágio 3 vezes, entre ladrões andou muitas vezes, perigos de animais muitas vezes. Paulo começou a dizer quem ele era. E esses falsos apóstolos iam lá aos coríntios e botavam banca, e eram orgulhosos. E Paulo diz: então, eu vou me gloriar aqui, como que eu estivesse fora de mim. Se eles são hebreus, eu sou. Se eles são de Cristo, cuido também que sou. A diferença entre eles e eu é que eu trabalhei de graça para vocês, para cortar a ocasião. É porque eu demonstrei Jesus Cristo. Aleluia! E vocês são a prova. Vocês podem ter muitos aios, mas vocês só têm um pai, que sou eu, disse Paulo. Porque ele expressava isto aqui. Esses falsos, ora, como são os falsos? Eles são bonitos, eles são hebreus, eles falam bem. E se eu sou rude na palavra, olha só o que Paulo disse: se eu sou rude na palavra, quer dizer, se eu não prego tão bem, se eu sou grosseiro, quer dizer, se ele disse que era rude, é porque ele está se defendendo de alguma acusação, vocês não acham? Se eu sou rude na palavra, vamos ler aqui de novo. Pode me ajudar. Verso 6: e se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. O que ele está dizendo? O que fica subentendido? Que houve uma ofensa a ele, dizendo: você é rude, você prega mal, ou você prega duro, fulano prega melhor que você. Então Paulo disse: então tem pregador melhor que você, Paulo? Ah, bem, pode ter, porque eu posso ser rude nas minhas palavras, mas não sou no conhecimento. Ele então continua, e ele diz acerca da experiência que ele teve. Houve homem que eu não sei se na carne ou no espírito, subiu até o 3º céu. Paulo precisa aqui, meus irmãos, dar uma carteirada. Veja só. Amém. Paulo precisa aqui agir como louco, como fora de si, se gloriar. Mas será que é preciso um homem de Deus fazer isto? Ter que lembrar as pessoas o que Deus fez por ele e confirmar? Será que é preciso? O Senhor Jesus não agia assim. Ele diz: eu procuro glorificar meu Pai, mas vocês me desonram. Paulo não era Jesus Cristo, você sabe. Então Paulo se gloriou. Alguns, aqui eu vou parar e dizer uma coisa. Aqui que entra o homem. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Jesus Cristo não errou em palavras. Não teve que ter, sabe a questão de diferença entre o serviço de um pedreiro, de um marceneiro e de alguém que faz um passe num motor? De centímetros até centésimos, a medida mais exata, precisa. Você sabe, e vou dar outro exemplo. Talvez se ficou difícil para você, quando o nosso presidente tomou a facada, foi dito que se a facada fosse, quanto? Milímetros, foi isso? Ou foi centímetros? Mais para o lado, ele teria morrido, não foi isso? Quem lembra? Foi centímetros? Foi 4 milímetros. Está vendo? Fez diferença. 4 milímetros, o nosso presidente estaria morto. São diferenças precisas. Essa diferença de 4 milímetros ao nosso presidente para não ter morrido, o Senhor Deus tem que considerar que nós não somos Jesus Cristo, não somos
homens, não somos anjos, nem somos o Senhor, somos homens cheios de pecados. Então ele tem que dizer: não, 4 centímetros eu suporto sem ele morrer. Ele pode errar até aqui, mas se passa daqui ele morre. Vocês estão me entendendo? Paulo era um homem, e aqui ele agiu como um homem, dizendo: falo, e ele mesmo disse: falo como fora de mim. Se eles são judeus, eu sou. Ele estava se gloriando, ele estava chamando a atenção para si, não porque fosse orgulhoso, mas porque a igreja estava colocando sua atenção em outros homens e diminuindo ele. Talvez houvesse outra maneira de resolver esse assunto, provavelmente haveria. Paulo ficaria quieto e não diria isso, e nós não teríamos essa preciosidade da palavra, e Deus entraria em cena, porque Paulo falando ou Paulo calado, Deus faria o que tinha que fazer mesmo. Amém. E eles perceberiam que aqueles homens que ficavam arrotando coisas grandes não eram como Paulo. E hoje nós sabemos que não eram. Não houve um discípulo como Paulo. Não há quem se compare a Paulo, a não ser Moisés no Velho Testamento, compara-se a Paulo no Novo Testamento. Paulo, nem os discípulos que andaram com Jesus fizeram tanto quanto Paulo fez. É a verdade. Mas Paulo aqui disse: fui nessa em gloriar-me. Foi, Paulo, você fez errado, Paulo, mas está no limite dos 4 milímetros, sabe? Amém. Você é um homem, Paulo. E Paulo disse: digo eu, não o Senhor. O que é isso? Você viu Jesus dizendo isso alguma vez? Eu que digo, não, é a palavra de Deus. Paulo saiu, não vou dizer, a palavra não é saiu, Paulo usou o limite da humanidade dele, e ele teve razão, porque o povo também estava errado, e não é coisa boa lidar com o povo, não, meus irmãos. Mas o fato é que Paulo começou a condenar os falsos apóstolos que haviam ali, que se transfiguravam em homens, em anjos, em ministros de Deus, e disse que não era para que as pessoas seguissem essas coisas, e não era de se admirar, porque Satanás se transfigura em anjos de luz. Como é então que seus apóstolos, seus mensageiros, não podem então se transfigurar em pregadores do evangelho correto, em ministros de Deus? São enganadores, e nós os temos hoje, meus irmãos, porque nós somos a igreja de Éfeso invertida. Eles saíram da perfeição para a imperfeição. Nossa geração, a igreja de Laodiceia, está saindo da imperfeição para a perfeição. Aleluia. A igreja efesiana é o top das igrejas, o mais alto lugar ela ocupou. A igreja de Laodiceia é o lugar mais baixo que ocupamos em pecados e em erros. O que acontece? A igreja de Éfeso caiu e a igreja de Laodiceia subirá. Nós chegaremos lá. Por que chegaremos? Porque temos uma ferramenta precisa, a mensagem da hora, pregada para nós por William Marlon Branham. Amém. Aleluia. Esta é a verdade. E aqui eu quero mudar um pouco para que fique bem claro esse porém, esse quesito. Quando você vai a um aeroporto ou a uma repartição pública ou a um hospital, você é recebido no saguão, há um atendente ali, ele dá uma ficha, é orientado a você onde você deve ir. Então você se dirige ao lugar, espera onde foi dito, espera ser chamado, e ao ser direcionado a alguma porta, você vai até a porta que lhe foi concedida, a entrada. E quando você passa pelo corredor, você encontra local restrito apenas a funcionários. Você não pode ir ali, porque é restrito. O que é restrito ali são coisas importantes que fazem com que
aquele estabelecimento funcione. Se algum estranho entrar naquele ambiente que é restrito, pode causar dano àquela repartição. Se isso fosse um navio ou um avião, você não pode ir no lugar que tem as máquinas, os aparelhos. Você pode mexer no botão e aí o avião ficar maluco, sem perder o ar-condicionado ou perder a pressão, porque você desparafusou alguma coisa. Você pode danificar o projeto. Então há lugares que são restritos, você não pode ir ali, você não pode mexer ali. Se você mexe, você causa problema. Você sabe, um certo desconectar uma tomadinha de um carro desse novo, o carro não funciona. Aí vai trocar uma peça do carro e o mecânico, para fazer isso, tem que desplugar um pequeno conector. E na hora de montar tudo, o mecânico esqueceu de empurrar um pluguezinho. O carro não funciona bem. Então ninguém pode mexer no carro se não tiver paciência e conhecimento suficiente para aquilo, porque causa problemas. Nós tivemos um profeta que sabia como funcionam as coisas. Não é que ele sabia, Deus revelou a ele como funcionam as coisas, e ele então passou para nós. Você deve ter a mensagem como local restrito, não mexa na mensagem, fique com o que ela diz. Amém. Se você alterar a mensagem, a sua viagem estará comprometida. E você foi no hospital para ser cuidado, mas você mexeu na questão lá do ar. Ora, sem o ar para fazer funcionar tudo ali, você não vai poder respirar artificialmente se você tiver um coma ou algo do gênero. Então você prejudica o seu sucesso. Se você mexe numa peça que não deveria no seu carro, você prejudica a sua viagem. E se você entra num lugar restrito ali do avião, o que acontece? Você pode morrer na viagem. Por isso, tome a mensagem do profeta. Esta é a porta restrita. Deixe tudo como ele estabeleceu e vai funcionar. Porque falsos apóstolos têm sido introduzidos em nosso meio e fazem coisas contrárias, e é por isso que a viagem não acontece bem, é por isso que o carro para, é por isso que você não é atendido e a solução não vem, porque alteraram o projeto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto alterado. Deus deu uma visão ao nosso profeta. A visão é que uma criança seria curada, e o profeta, e alguém chegaria e conduziria ele. Então ele foi caminhando com esta pessoa até a casa da pessoa que receberia a oração, da criança, de uma jovem. E quando ele chegou naquela casa, ele tinha visto uma visão. Ele sentou-se no sofá. Aprenda isto. Ele sentou-se no sofá e ele esperou que um senhor viesse e limpasse seus óculos, cabelos brancos, e havia um chapéu em tal lugar, e ele estava esperando aparecer um chapéu e a pessoa de cabelo branco para limpar seus óculos. Ele podia ter entrado logo e orado pela criança, mas não era o tempo de fazer. O que isso diz a mim e a você? Há tempo para tudo debaixo do sol. Você já captou a visão? Deus já mostrou para você o quadro? O homem entrou o homem, o avô da criança. Me fugiu qual era a doença dela, mas o avô estava sentado, ou era a avó, mexendo os óculos, e ele estava lá esperando. Então, quando a pessoa chegou, ele se atrapalhou. Ele levantou e foi orar pela pessoa. Quando foi orar pela criança, a criança não curou. Sabe por quê? Porque o chapéu que ele tinha visto na visão não estava ali ainda.
não era o momento ainda. Ele adiantou-se, foi por isso que não deu certo. Era preciso alguma coisa estar em posição antes daquilo acontecer, e a coisa era um chapéu. E o profeta então voltou e disse: irmã, ele não entendeu o que aconteceu, ficou frustrado. Mesmo um profeta, tendo visto tantos milagres, frustrou-se e ficou bem, o que aconteceu? Aí ele lembrou da visão. Como o profeta lembrou-se da visão, nós devemos lembrar da mensagem que nós temos lido. É como a mensagem disse. Então ele sentou-se de novo e disse: Senhor, eu estou errado. Tinha aquele chapéu e eu não fui. Onde está ele? Então ele sentou-se ali e esperou a coisa acontecer de novo. Então ele passou a madrugada ali. Quando foi, creio que muitas horas depois, a pessoa que tinha certo chapéu entrou, colocou o chapéu em certo lugar e disse: irmã, a senhora ainda crê em mim? Sim, irmão Brana, creio. Então vamos lá. Ele foi lá, orou para a criança, e a criança foi curada imediatamente. Amém. Nós precisamos deixar como local restrito a mensagem do profeta. Não altere o que ele disse. Aleluia. Inclusive, vou dizer uma coisa a você. O irmão Brana tinha marcado com alguns irmãos ir pescar. Ele gostava muito de pescar. Eu também gosto de pescar, irmão Fernando. Deus me ajude. Amém. E aí, ele marcou de pescar. E os irmãos estavam todos felizes porque queriam pescar. Festa, pescaria, é bom. Mas então o profeta entrou na casa deles, depois que se ocupou com alguma coisa em certa cidade, e disse: irmão, infelizmente eu não vou poder pescar com vocês. Os irmãos ficaram quietos, ficaram decepcionados, né? E o profeta saiu da casa. Saiu. Então ele disse, acho que foi com milho e pouco: filho, vamos voltar na casa do irmão. Aí voltou na casa do irmão, pegou o chapéu, voltou na casa do irmão e disse: irmão, eu queria dizer uma coisa para o irmão. Pega esse chapéu aqui e queime. O profeta havia esquecido o chapéu na casa do irmão. O irmão pegou o chapéu, depois que o profeta saiu, ele disse que a gente ia pescar e não vamos mais pescar. Jogou o chapéu de maneira grosseira em cima do sofá de alguma coisa. O profeta voltou para dizer que agora ele tinha que queimar aquele chapéu. Bom, me pergunte por quê, eu não sei. É área restrita, eu não posso entrar. A melhor coisa para aquele irmão era pegar e queimar o chapéu. Ele ofendeu a Deus quando fez aquilo, irmãos. O profeta queria pescar, eles queriam pescar. O profeta deixou de pescar para quê? Para ir pescar com outros irmãos? Ou para fazer outra coisa? Ele foi chamado por Deus para fazer outra coisa, ou Deus simplesmente disse: não vá. O que acontece? Aquele irmão não respeitou isto. Há uma área restrita que você não pode entrar. Não tem a ver com o William Branham, tem a ver com a mensagem, tem a ver com o que estava sobre o William Branham. Amém. Se você altera, você mexe com Deus. Vocês entendem? Não altere isto, fique com Deus. O profeta, nossa ferramenta precisa, nos ensinou a ficar com a palavra. Na mensagem Perguntas e Respostas número 2, o profeta, ele começa dizendo, logo no começo, explicando que quando os Beatles tocavam, lembra a Beatlemania? Isso aqui os mais velhos, né? Em 60 eu não estava vivo. Em 60, no tempo que eles estavam no auge, né? Minha mãe tinha seus 20, minha mãe é de 39, minha mãe tinha 21 anos em 60.
Minha mãe tem quase 80. Então, os Beatles foram a influência dos jovens, da juventude, dos jovens na década de 60. Então havia aquela bitomania, o povo na rua, eles eram renegados. Os Beatles falavam coisas sujas. Qualquer adolescente hoje fala pior do que eles. Se naquele tempo era sujeira, se eles eram sujos lá, o que é que nós somos hoje? E aí, esses Beatles faziam sucesso, e quando eles cantavam, o profeta disse que as pessoas levantavam, os cadeirantes levantavam das cadeiras de rodas. Aí o profeta disse: está vendo que vocês não podem pôr sua confiança em cura divina? O profeta de Deus disse isso. Ele pregou isso em 64, inclusive, no final do seu ministério, depois dos selos. Não ponham sua confiança em cura divina. Disse também o profeta, na mensagem de Despeiros: Satanás pode imitar qualquer dom do Espírito Santo, ele só não pode ser o Espírito Santo. O profeta disse: renegados esses Beatles. E quem disse isso foi o seu promotor, como chama? Aquele que gerencia o trabalho de um artista. Empresário. O seu empresário, sim. Ele mesmo disse como eles eram baixos, mas ele não entendia como as coisas eram assim. Pessoas se levantando de cadeiras de rodas quando viram os Beatles. Pois bem, então ele disse: você não pode pôr sua confiança em cura divina. Está vendo? Não põe a sua confiança em cura divina. Põe a sua confiança no assim diz o Senhor da Escritura. Amém. Da Bíblia. Tem que estar na Bíblia, senão não cremos. Essa é a nossa linha de medir, nossa mestra. Tão simples assim. E isso está restrito, você não pode alterar. É o assim diz o Senhor da palavra. Aí nós encontramos, nós sabemos, vamos usar esse sistema com Paulo. Ele disse: fui nessa gloriar-me. Foi sim, Paulo. Mas Paulo cometeu o pecado, e ele disse: falo como que fora de mim. As suas palavras não foram palavras que Jesus usou alguma vez para se gloriar. Mas Paulo não fez nada que alterou o projeto. Apenas era um homem chamando a atenção. Jesus disse: eu não me glorio a mim. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo, mas se eu desse, é verdadeiro. Paulo fez isso. Paulo deu o testemunho dele sendo verdadeiro. Bom, mas gloriou-se. Naquele momento, ele não alterou o projeto, porque Paulo sabe que não foi ele mesmo. E se você analisar Paulo, você saberá que Paulo não era assim. Paulo tinha um trauma. Paulo se considerava o pior dos apóstolos, porque ele foi testemunha na morte de Estevão. Paulo tinha um complexo ou algo do gênero. Você encontra Paulo referindo-se a isto. Você sabe que as palavras de Paulo são pesadas quando ele diz isto, que eu que sou o inferior, um abortivo para vocês, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo mesmo teve um espinho na carne para não se gloriar do que ele tinha visto. Observe, nós podemos pegar a vida de Paulo e aplicar a palavra, porque sabemos que nós não devemos, não merecemos nada de Deus. É Deus quem fez tudo, tanto querer quanto efetuar foi Ele. Amém. Mas Paulo estava assim porque estava no embate, numa discussão, num ensejo ali, com os coríntios, que estavam tratando com honra falsos apóstolos e peitando ele, numa palavra bem clara aqui. Ele disse: eu vou encontrar com esses que estão aí sendo arrogantes, falando palavras pesadas a nosso respeito, que nossa presença é amiga, é mansa, mas nossa carta é forte. Quer dizer, só fala de longe, né, Paulo? Você tem medo, né, Paulo?
Você vê aqui todo tranquilo, mas de carta você fica... toda ausência é atrevida, Paulo, como quem diz, né? De longe você fala coisas rudes, mas perto você é todo mansinho. Aí Paulo diz, eu vou ser com vocês, o que fui por carta, serei pessoalmente também. Porque ele não queria tratar dessa maneira com o povo ali, quando ele cuidava daquele assunto de pecado. Então aí você vê, é bom ser apóstolo quando você não prega contra o pecado. Que apóstolo você gostaria que viesse à igreja? Um que viesse falar de, olha o céu, no céu tem rua de ouro, no céu tem paisagens maravilhosas. Ou você gostaria que um pregador viesse aqui e dissesse, você deve honrar o seu marido, respeitá-lo. Se você não respeita seu marido, você não respeita a Deus, não. E é melhor qual? Ou então, homem, você tem que amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja e morreu por ela. Que tipo de apóstolo você gostaria? Um que falasse do céu ou que falasse da terra? Paulo era rude porque era verdadeiro. E aí o povo não quer verdadeiro não. Mas é a verdade que nos dá sucesso. Amém. Eu me pergunto se eu não tenho sido um pouquinho falso esses anos. Mas eu sei que eu tenho dado aquilo que eu tenho podido fazer. E tenho sido duro quanto eu consegui ser. Mas eu encontro que os apóstolos que são mansos e que são mais caridosos, que falam palavras mais bonitas, esses são os bons. Os rudes que dão vida com a doutrina não são aqueles mais que não são os mais desejados. É verdade. Por que é assim? Deus tem misericórdia de nós. Amém. O profeta, nosso profeta, nos deu a ferramenta. Nós devemos deixar isso no local restrito. E a ferramenta tem que estar na palavra, tem que ser escriturístico. E aqui eu estava vendo, irmão Rocival, um profeta que levantou-se. Nós temos muitos profetas levantando-se, agora virou moda. E é mais um profeta africano. Eu já falei com os irmãos acerca dessa questão, dessa endeusação da África, como se fosse um continente de pessoas maravilhosas. Ora, como se fossem os coitados do mundo. Eu não entendo assim. Cada um tem o que planta o que colhe. Eu não encontro que os brancos são miseráveis e a raça branca é miserável e a raça negra é a coitada, não. Eu encontro que tem gente ruim em toda a raça. Mas é fato que, em nosso caso específico, nós temos tido uma enxurrada de mensageiros e de profetas da África. Tem uma penca já em nosso meio da mensagem, e esse aqui é fora da mensagem, não é da mensagem não, irmão. Um profeta por nome Davi Owen, um barbudo, sabe, profeta. E o irmão Josival me contou um embate que teve com um deles, e foi interessante, porque esse profeta, ele é nele mesmo as duas testemunhas de Apocalipse 11. Irmão, agora pense se o irmão Josival foi inspirado. O irmão Josival lembrou e disse, bem, mas Deus nunca mandou um profeta estrangeiro para Israel. Checkmate. Amém. Saiu da Bíblia, saiu, acabou. Eu gostei dessa, irmão Josival. Bom, toma aí, Satanás. Nunca. Profeta para Israel tem que ser israelita. Como é que vai mandar um africano, ou um inglês, ou um europeu? Tem que ser israelita. E eles, aí eu vi na internet, profeta faz chover. Que esse rapaz fez chover. E aí várias coisas. Você está atrás de chuva? Vá, siga esse profeta. Você está atrás de cura divina? Bom, siga esse profeta. Eu estou querendo ir no arrebatamento. Amém. Porque você pode ser curado de câncer, morrer de pressão alta alguns anos depois. Eu quero o céu, eu quero Jesus Cristo. Nunca leram na Escritura essas pessoas que o diabo faria, que há sinais tão grandes que faria até fogo descer do céu?
Nunca leram essas pessoas que Balaão, que levou o povo para a destruição, tinha comunhão também com Deus, mas que a palavra cumprida foi a palavra dada pelo profeta da era, que era Moisés? Eles nunca leram? Nunca leram. Pois quero lembrar a você, leia a Bíblia, considere o que a palavra diz, não o que você vê na internet, que inclusive advirto vocês, cuidado com a internet, é muita informação ocupando a sua mente, você devia estar ocupado com a mensagem, com a palavra. Amém. Quando muito, com aquilo que é útil para você. Agora, doutrinas diversas, você vai ficar maluco, porque tem muita coisa, há muito erro. Então nós temos uma penca de profetas novos, e nós nem estamos precisando de profetas novos para termos problemas, porque mesmo dentro da mensagem vieram pessoas com doutrinas erradas. Alguns dizem, pasmem os senhores e as senhoras, que Jesus Cristo já veio em 63, que a segunda vinda já aconteceu. Eles pregam isto. Estamos onde estamos? Na tribulação. Eles pregam que a misericórdia acabou, que não há mais sangue no propiciatório. Pregam isto, baseado, sabe no quê? Na mensagem do profeta. Mas a Bíblia não diz isso, que a misericórdia acabou. Diz que a misericórdia não tem fim. Amém. Não é isso? O que é que diz Jeremias? Que as tuas misericórdias são a causa de não sermos nós consumidos. Obrigado, Aldo. E são novas a cada manhã. Aleluia. Como é que um pregador chega no púlpito e diz: a misericórdia acabou, a intercessão acabou? Como pode? Se eu estou aqui, não há conexão com isto. Mas eles pregam, e tem uma pregação tão bonita, tem um louvor tão envolvente, e as pessoas vão. Agora olhe para a cara das pessoas, como estão religiosas, como o diabo se aproximou delas, como ficaram vingativas, como passaram a tratar mal seus pais que creem na mensagem comum, começaram a ser maltratados por esses que tiveram essa nova visão. Veja como desse profeta Cacu, chamado profeta, vem em nossa porta fazer tumulto, criticar, fazer balbúrdia. Veja como eles fazem. O procedimento deles mostra quem eles são, e o nosso procedimento mostra quem nós somos, meus irmãos e minhas irmãs. Há uma mensagem limpa agora. Há uma mensagem limpa. Amém. Poderosa para fazer o serviço, para concluir a missão, que é nos colocar em casa. Conheça a mensagem. Como faço, pastor? Leia a mensagem. Você vai ver que Deus vai se descortinar para você a cada dia. Deus vai falar com você, você vai ter seu entendimento aberto, Deus vai se manifestar para você. Amém? Amém. A mensagem, ela é aguda, ela é precisa, ela é mais do que milimétrica. Vocês sabem, você pode medir a extensão de um fio, a largura de um fio de cabelo. Com a régua você não faz isso, mas com o micrômetro você faz isso, até com o paquímetro você faz. Ele tem 3 centésimos, é o tamanho. Você vai dividir 1 milímetro por 10 e vai pegar 3, é um fio de cabelo. 1 milímetro por 10, pegue 3, é o tamanho do fio de cabelo. Olha que coisa pequenininha. Você precisa, para algumas coisas, de exatidão, e para esta mensagem você precisa de santidade, cortando o que não presta da sua vida,
cortando o que é diabo, o que é religião, cortando. Nós temos que tirar coisas de nós. Eu aprendi que quando você pega um peixe, aprendi com o meu irmão Fernando. Você pega um peixe lá na maré, a primeira coisa que tem que fazer para ele durar mais é você tirar as vísceras. Aí aguenta um tempinho, né, irmão Fernando? Você pega o peixe lá na maré, você tira as tripas, limpa, ele vai aguentar mais tempo. Mas o peixe do mercado, você sabe, aguentou aquelas tripas ali vários tempos, foi congelado. Por isso que a carne fica com outro gosto. Mas quando você tem um peixe logo, tire logo a tripa, ele já bem fresco. Você vai ver que a podridão, a corrupção, né? Não vai começar logo ali na carne ali do seu peixe. Tem coisas que só servem para nos fazer mal, meus irmãos. E diz a palavra: volte ao lugar onde você caiu, arrepende-te. Então, para você que tinha comunhão com Deus, volte para o lugar onde você deixou de ter comunhão. O profeta disse acerca de Jesus, quando estava no templo, e sua mãe, como se cuida, e José, seu pai, haviam se perdido deles. E depois de 3 dias encontraram ele no templo. E o profeta disse: onde é que eles acharam Jesus? No lugar onde eles o deixaram. A última vez que estavam com Jesus, onde Jesus estava? Estava no templo. 3 dias no templo. Cadê Jesus? Sumiu. Onde ele está? Onde foi que você ouviu pela última vez? No templo. Vá lá, ele está lá. O profeta disse: ele está exatamente no lugar onde você deixou ele. Onde está o seu primeiro amor? No lugar onde você deixou ele. Volte lá, aquele ponto. E se você nunca teve um primeiro amor com Jesus Cristo, se você nunca ficou apaixonado por ele, enamorado, é tempo de você conhecê-lo, porque conhecê-lo é amá-lo, e amá-lo é servi-lo. Amém. E as outras coisas a cada dia serão acrescentadas. Então você não vai ser surpreendido com demônios, ou nem com profetas que fazem chover, ou com cura divina, ou com sinais. Você não conseguirá ser enganado, você nem até não dará para ser enganado, como uma mulher que está grávida e seu ventre crescido, ela não pode mais ser fecundada, porque já tem um filho sendo gerado. Quando você encontra Jesus Cristo, algo passa a crescer em você. Você não tem como receber outra semente, você não consegue, é impossível, porque você já recebeu a boa semente da palavra, ela está crescendo em você. E a sua vereda é como a do justo, como já dissemos muitas vezes, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A mensagem então nesta manhã, concluindo, é que nós devemos fazer como os efésios foram ensinados: rejeitar os falsos, voltar ao primeiro amor. Quando rejeitamos os falsos, bom. Quando abominamos o que Deus abomina, quando aborrecemos o que Deus aborrece, isso é ótimo. Agora, voltemos então ao primeiro amor. Voltemos a adorá-lo. Voltemos a ter ansiedade por vir à igreja. Voltemos a criar expectativa no culto. Voltemos a ter alegria em ler a palavra. E se alguma coisa não está bem com você, numa dessas coisas, apenas ore: Senhor, me dá de novo o gozo da salvação, renova-me, Senhor Jesus, volta-me de novo ao caminho que eu costumava caminhar. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos de pé. Se você deseja ser lembrado em oração, levante as suas mãos. Você sabe de você, eu sei de mim. Vamos falar com Ele por um minuto. Senhor Deus, Tu conheces, Pai, a minha vida. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor.
Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Deus. Preciso de renovo, Pai. Ajuda-me, Senhor. Preciso de ajuda. Ajuda-me, por favor. Tu és o socorro presente na angústia, Senhor. Tu és o socorro que vem quando elevamos nossos olhos para os montes, perguntando de onde vem o socorro. Tu és o resgate para Jonas, que quando afundava nos oceanos, ele disse: me lembrei do Senhor. Ó Deus, Tu sabes em cada lugar que temos nos metido, Senhor, e entrado, e se estamos afundando, se estamos subindo, Senhor. Mas se há alguém nesta manhã que está afundando em problemas, dificuldades, ó Pai, juntamente comigo nesta manhã, todos nós queremos nos lembrar de Ti, Senhor. E mesmo no profundo dos nossos problemas, Tu tens uma solução, Tu tens uma condução, Senhor, para um local de segurança, que não é outro local a não ser o cumprir da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia desta igreja. Tenha misericórdia, Senhor, do pastor desta igreja. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos parentes, dos irmãos desta igreja. Ó Deus, nos ajude a cumprirmos, Senhor, a nossa parte, a vivermos o Evangelho, pois Te necessitamos, Senhor, muito. Não deixe, Senhor, que os espinhos cresçam e nos sufoquem, e a boa semente não possa crescer, sufocada pelos cuidados desta vida. Oro, Senhor, que Tu possas vir, Senhor, e aplanar o caminho, vir e acalmar a tempestade, que Tu possas vir, Senhor, e iluminar a estrada, Senhor, para seguirmos de volta em direção a Ti. Preciso de Ti, precisamos de Ti. Não Te esqueças de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Que cada um de nós volte, Senhor, àquela posição em que estávamos contigo, que Te agradávamos, Senhor. Se é que temos caído, Senhor. E se nós nunca temos alcançado esta posição de agrado a Ti, Senhor, pedimos, por favor, Senhor, nos conduz a este lugar, ao lugar onde o Senhor se agrada de nos encontrar. Nos leva, Senhor, ao lugar onde agimos corretamente. Nos leva ao lugar onde somos testemunhas de Jesus Cristo perfeitamente. Nos leva ao lugar, Senhor, onde Tu nos queres, onde nos encontraremos contigo. Como dissestes, diga a eles que encontrarei eles lá na Galileia. E assim foi, Senhor, lá no monte, Senhor. E como dissestes à mulher para dizer que estarias ali então o Senhor estava, Senhor, no monte. Ó Pai, queremos, Senhor Deus, queremos, Senhor, estar em comunhão contigo, estar em Tua presença. Pois eu digo para meus irmãos que me escutam agora, em Tua presença, Senhor, que esta é a melhor condição que um homem pode ter, Senhor. O melhor sentimento, o prazer que um homem pode gozar é estar em Tua presença. E eu peço isto para mim mesmo e para meus irmãos, a Tua presença. Nos concede voltar. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós Te oramos. Amém. Diga a Deus abençoe seu irmão. Vamos em paz.